Boa tarde, pessoal. Vamos continuar, né, a nossa realização do Evangelho no Lar. E hoje vamos trazer mais uma parábola do Cristo. Nós vamos começar agora, né, esse bate-papo, essa reflexão, esse estudo, que tem um objetivo de preencher os nossos corações, né, principalmente nesse momento, né, de muitas dores, de muitas interrogações, inseguranças, impotências, de não termos respostas para muitas coisas que estão acontecendo, até mesmo porque não nos é permitido ainda ter essas respostas, porque simplesmente elas podem não existir ainda, né? Lá no amanhã, um dia, a gente vai ter todas as respostas para este momento que estamos vivendo hoje, mas elas não estão no hoje ainda, né? Então, é isso que nós precisamos ter sempre em mente, para que a gente possa extrair aprendizado. É aquela coisa, eu gosto muito de dar exemplos, se a gente estiver na escola e o professor já der a resposta do problema lá que ele está ensinando, a gente vai aprender? Não. Então, assim, também são as situações das nossas vidas, né? Precisaremos ficar muito sem respostas para que a gente possa aprender com elas, né? Então, vamos dar início realizando a leitura preparatória do ambiente do Minutos de Sabedoria, que nos diz o seguinte: quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões, imagine. E não despreze um bom conselho só porque ele chegou de lábios que você julga menos puro. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Bonito, né? E como isso acontece nas nossas vidas, né? Muitas vezes, né, nos achamos superior ao outro e não temos escuta apropriada para aqueles que julgamos ser inferiores a nós mesmos, né? Olha aí veio Torres Pastorino para nos dar essa bela lição, que Deus socorre os homens pelos próprios homens, né? Então, gente, vamos fazer a nossa prece nesse momento, agradecendo a oportunidade do dia de hoje, do despertar para mais um dia de aprendizado, junto com as mais diversas experiências que o dia pode nos oferecer. Vamos pedindo ajuda dos nossos anjos da guarda, da espiritualidade que cuida e presta assistência aos trabalhos do Prozebem, que possam me intuir, que possam nos ajudar neste aprendizado conjunto e que aos poucos possamos introduzi-los nas nossas vidas, nos transformando em seres melhores, com melhores relacionamentos, mais preenchimento interior e alegria de viver. Que Jesus possa ser sempre nosso guia e modelo com essas suas belas lições e grandes ensinamentos. E ficando conosco com a sua luz a nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. E assim será. E aí, vamos lá, né? A parábola diz o seguinte, está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que às vezes o pessoal coloca, não achei no Evangelho. Não, é uma parábola do Evangelho de Lucas. E diz o seguinte, é a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu-se o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa é a parte número 1 da nossa parábola, que hoje nós vamos estudar, que é o comportamento do filho mais moço, né? Que vocês já escutaram e eu vou, assim, recordando ao longo do nosso bate-papo. Sabemos que estamos vivendo, gente, né, um período difícil, né? Aonde nós precisamos o quê? Ter muito sentido nas nossas vidas, ter muita fé, muita esperança, para que possamos ter mais saúde. Sabemos que o vazio, né, existencial é responsável por muitas doenças, ou seja, esse não preenchimento, né? Então, vamos estudar essa parábola sob um ponto de vista psicológico, tentando extrair dela o máximo possível para preencher os nossos corações, porque é justamente desse vazio de sentido, desse vazio existencial, que criamos doenças nas nossas almas com correspondente no corpo físico, não é isso? E como interpretar a parábola? A parábola, elas podem ser interpretadas das mais diversas formas. Eu, particularmente, dou preferência àqueles autores que já olham a parábola com um viés mais profundo, de um ponto de vista psicológico, voltado para o autoconhecimento. Eu penso que Jesus, sendo um grande mestre, o maior psicólogo, né, do mundo, ele queria nos mostrar algo que estivesse oculto no nosso interior. Aquela parte nossa que a gente ainda não quer ver, mas que a gente precisa ver para que a gente tenha mais alegria de viver e mais sentido nos nossos dias, né? Então, né, essa parábola vai ajudar muito, porque se a gente olhar de uma forma só superficial, o que é que a gente iria dizer? É uma parábola de um filho ingrato, né, que recebe a fazenda do pai, vai embora, gasta tudo, né, que tem, vende a fazenda, desperdiça todo o dinheiro, depois se arrepende, volta para a casa do pai, o pai recebe de braços abertos porque ele se arrependeu. Ou seja, seria uma parábola analisada de um ponto de vista mais superficial, de uma forma onde aonde o ensinamento seria nos mostrar que Deus nos perdoa e nos abraça se nós nos arrependermos das nossas ações incorretas, né? Mas eu acho que ainda é pouco, né? A gente sempre precisa ir em busca daquele algo a mais, que preencha mais a gente, que nos dê um alicerce para continuarmos na vida, buscando. Precisamos ser realmente buscadores, né, de mais sentido para as coisas. A vida é uma escola muito séria e muito linda, né? E realmente ela precisa ser bem cursada, né? Então, ele não iria passar somente essa lição, que só o arrependimento seria necessário para as nossas vidas com uma parábola tão longa. Então, ela tem muitos pontinhos aqui para a gente discutir, né? E quando ele começa e diz, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aí ele usou o mais moço. O mais moço vai simbolizar na parábola aquele menos vivido, o menos experiente, aquele que ainda tem menos discernimento diante da vida, menos maturidade mesmo, aquele mais idealizador, mais sonhador da parábola. E quando ele pede, né, a fazenda, né, a parte dele na fazenda, a fazenda vai simbolizar o quê? Todos os bens que Deus nos dá, nos concede para que possamos realizar o nosso processo evolutivo, né? A começar pelo nosso corpo físico, que é um bem que nos foi concedido para que a gente cuidasse, porque através dele podemos realizar a nossa trajetória de vida, né? Então, sabemos que tudo que temos, né, o ter está a serviço do ser. Então, o ter é um meio para sermos seres melhores, não é isso? Então, ele nos empresta, o Pai, bens materiais, nos empresta o ar,
a água, alimentos, tudo para que a gente possa crescer como seres humanos. E aí a gente precisa refletir o que nós estamos fazendo com tudo isso que a gente recebeu. Como nós estamos cuidando desses presentes, né? Porque olha o que está acontecendo no momento, né? Provavelmente desequilibramos o universo e criamos uma pandemia, porque ela não surge por um acaso, né? Ela é efeito de uma causa e efeito, que partiu de toda a humanidade, ou seja, todos nós temos uma parcela na criação da pandemia. Através de quê? De desequilíbrio ainda, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, atitudes. Então, tudo isso nós precisamos olhar, né? Porque ele repartiu entre eles a fazenda, o pai. Mostrando o quê? Que Deus, que é o Pai, né? Ele age de uma forma igualitária, ou seja, com igualdade para com todos os seus filhos. Não vai haver privilégio de um em detrimento do outro. Somos todos criados simples e ignorantes, com o objetivo de tornar-nos perfeitos um dia. Todos nós temos o mesmo potencial. O Deus é um Deus de amor, é um Deus Pai, né? Agora, muitas vezes, o que vamos vivenciar na nossa caminhada é fruto de quê, gente? Do nosso próprio plantio. É a lei de causa e efeito, a lei do reajuste espiritual ou lei do karma, tudo isso. Então, aquilo que vivenciamos não é castigo divino, né? E sim fruto ou resultado das nossas próprias ações, aonde um plantio um pouco sombrio vai gerar uma colheita mais dolorosa, não é isso? E aí a parábola continua. Em poucos dias, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele repartiu já fazendo o pai, né? Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então o filho parte para uma terra longínqua. O que é que simboliza isso, gente? Quando é que a gente parte da casa do Pai? Né? Quando a gente se afasta da nossa espiritualidade, da nossa essência divina, desse centro de luz que existe dentro de todos nós. Então, ele parte para viver os prazeres materiais. Então, ele se afasta dessa luz. E ele juntou tudo ali. O juntar tudo significa os bens materiais e também os bens espirituais, porque a nossa espiritualidade é inata, inerente a todo ser humano, que corresponde à nossa essência, porque fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Ela está aí, você leva ela para qualquer lugar. Mas ele parte, ele desperdiçou a sua fazenda na parábola. Ou seja, o que quer dizer isso? Simboliza o quê? Ele não gastou somente os bens materiais, como também os seus próprios bens espirituais, tudo que ele recebeu. Por quê? Porque ele não cultivou o seu solo íntimo, né? Ele não deu vida àquelas sementes divinas que estavam ali naquele momento, porque ele escolheu ainda viver o prazer pelo simples prazer de ter prazer, né? Sem usar aqueles bens para o seu crescimento espiritual, que é um grande engano nosso, viu, gente? Assim, ninguém aqui na Terra é proibido de ter nada. Jesus, no seu evangelho, não trouxe isso em lugar nenhum. Porque nós, principalmente o mundo ocidental, ele tem um costume de fragmentar tudo. Ou seja, dividir, porque nós ainda somos seres divididos, mas tudo acontece ao mesmo tempo. O fazer, o ter, são meios de sermos seres melhores. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência, nós podemos usar o ter material, os nossos bens, para o nosso crescimento como ser humano. Não precisamos
Hoje eu faço isso no meu trabalho, eu compro aquilo e eu vou no centro espírita fazer minha oração. Ou seja, eu faço, eu tenho e eu sou. Não. Esses são 3 valores que eles são interligados. Eu posso praticar minha espiritualidade fazendo o meu trabalho de uma forma amorosa, desde a hora que eu acordo, com a minha secretária em casa, com as pessoas que dividem o mesmo teto comigo, no meu trabalho, eu já estou praticando a minha espiritualidade, porque ela vai para onde eu vou. Eu posso praticar a minha espiritualidade administrando bem os meus bens materiais. Tudo está a serviço do nosso ser. E nós tentamos fragmentá-los. E aí caímos em dor e sofrimento. Por quê? Porque ainda não conseguimos viver de uma forma integral. Porque isso é que dá sentido às nossas vidas. Quando nos colocamos na posição de aprendizes dessa linda escola chamada vida. E que tudo que nos acontece tem como objetivo nos ensinar algo. Mas não. A gente acha que só está crescendo como ser humano quando está rezando no centro ou lendo alguma coisa. Não. Já estamos crescendo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, na nossa atividade diária, no nosso trabalho, na nossa festa, nas nossas viagens, nos nossos prazeres materiais. Tudo isso contribui para o crescimento do ser que nós seremos um dia, né? Então, ele usou, o filho mais novo, seu livre-arbítrio para escolher essas terras longínquas, né? Que corresponde o quê? Às portas largas, que a gente já estudou quando viu a parábola da porta estreita, né? E aí é isso, essa fragmentação da vida, aonde achamos que estar na casa do Pai é ruim, porque está vivendo em sintonia com as leis divinas, é algo monótono, é algo chato, é algo sem prazer, sem graça, porque isso ainda são crenças de tradições religiosas antigas, que cultivavam o sacrifício como uma forma de você ter algum benefício na vida. Eram formas ainda de barganhar com Deus, mas Deus é amor, Deus é energia, Deus é força. A gente costuma humanizar Deus e achar que Deus é imperfeito igual nós somos ainda, mas não é por aí, não é isso? Então, não vamos fragmentar. Vamos saber que aonde nós estivermos, mesmo em terras longínquas, ou seja, buscando prazeres, que esses prazeres estejam atrelados ao nosso crescimento do ser interior, para que a gente não passe fome. Porque gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, né? A casa do Pai, que é a nossa essência, vai com a gente para qualquer lugar. A gente é que escolhe se afastar dela ou não. E ele escolheu. Simplesmente, vivendo de uma forma dissoluta, gastou tudo que tinha em busca de prazeres materiais. Só que essa fome que ele passou não é uma fome física, foi uma fome de valores, uma fome de sentido de vida, uma fome de amor. Ele entrou naquele estado de vazio existencial, que adoece a humanidade de um modo geral. Porque ele foi buscar novas experiências, né? Era um filho mais novo, sonhador, mas não levou à consciência que toda experiência provinda do mundo material, ela também é transitória. Então, para isso, nós criamos muitas vezes muitos tormentos voluntários, em busca de cada vez mais prazeres, porque eles vão passar, sim. Eles acontecem, mas vão passar. São transitórios, né? Porque ele ainda não tinha conhecido o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, que é a paz interior. É estar vivendo, como eu falei, de um ponto de vista integrado, ou seja, trazendo mais sentido para a sua vida. Está ali com a consciência que aquilo ali vai passar, mas eu posso dar o meu melhor ali e também alimentar o meu ser. Então, eu vou ter uma dupla
felicidade. Então, aquilo ali passando, eu vou estar vazia? Não. Mas se eu não alimento o meu ser, aquilo ali passando, eu entro em desespero. E aí, gente, o que é que eu vou fazer? Vou dar um fim na minha vida? Por quê? Porque hoje eu não tenho aquilo que eu quero ter. O que é que eu vou fazer? Será que vai resolver? Como é que a gente vai buscar preencher esse vazio existencial se não pedindo ajuda? Buscando trazer mais sentido para os nossos dias, nos colocando realmente de volta, tentando fazer esse caminho de volta à casa do Pai, de reencontro com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, acreditando que podemos, sim, nos transformar em seres melhores, e isso para encher esse vazio existencial, né? Porque ele teve fome de amor. E na casa do Pai, a abundância de amor, né? E isso é que é necessário a gente preencher os nossos corações, porque precisamos realmente alicerçar nossas vidas em bases sólidas. E não só uma busca ali temporária, outra busca ali temporária, porque isso promove um gasto energético também muito grande, não é isso? Então, ele caiu em si, ele despertou. Cair em si é despertar, acordar para a vida. E, geralmente, Deus não traz a punição, ele não nos pune por a gente escolher, né, através do nosso livre-arbítrio, gozar pelos bens materiais. Ele criou leis divinas. E quando nós, por o nosso livre-arbítrio, nos afastamos dessas leis, criamos dois sofrimentos na nossa vida. Foi o que criou o filho mais moço, porque ele se afastou. Ele não levou a essência junto, não é isso? E aí, não seria uma punição quando a gente cai na dor e no sofrimento, e sim uma colheita de um plantio sombrio, conforme eu já falei, não é isso? Então, a nossa destinação na Terra, gente, precisamos ter isso em mente. Ela não contém dor e sofrimento, não. Ela é uma destinação que contém o melhor, o bom, o belo, a alegria, mas por ainda termos essas partes sombrias, criamos dor e sofrimento para nos consertarmos, nos transformarmos, né, em seres mais luminosos, fazermos brilhar essa nossa luz, não é isso? E ele caindo em si, nos ensina, essa expressão é muito forte, eu caio em mim, nos ensina que só nós mesmos podemos nos salvar. Ninguém vai nos tirar, não, das nossas carências de autoamor, só nós mesmos. Podemos pedir ajuda, mas esse é um trabalho nosso, interior, de querer, de se amar para querer continuar na vida, não é isso? Então, quando retornamos à casa do Pai, vamos o quê? Nos aproximar desse centro de luz, desse amor, desse lugar onde, nesse lugar, nós podemos tudo, como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Aonde? Longe da casa do Pai? Não, em sintonia com as leis, nesse lugar que traz mais sentido, que traz mais chão, que traz mais paz. E aí, a parábola diz, quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aí ele afirma, né? Olha lá, quantos trabalhadores do meu Pai? Quem trabalha para o Pai está sintonizado com as leis divinas. Então, está tendo uma colheita mais amorosa, mais branda, não é isso? E aí, eu levantar-me-ei. Significa o quê, gente? Ele estava no chão, caído. Por quê? Nessa busca contínua, com esse desprendimento de gasto de energia, né? E o que é que acontece? Desvitaliza o nosso espírito. São as doenças carenciais da alma, a depressão, a melancolia, as doenças existenciais pela falta de sentido, por estarmos afastados da casa do Pai. Então, ele disse o quê? Levantar-me-ei. Me colocarei de pé. De pé na vertical significa sintonizado com o alto. Vou pedir ajuda, vou retornar para o meu Deus interno, né? Vou sintonizar com ele nesse momento. Isso foi o que ele idealizou,
naquele momento. Ou seja, ali já iniciou o seu processo de autotransformação, de autoamor, onde ele visava se reabilitar na vida. Porque o que foi que ele disse? Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele foi possuído, ele sentiu a dor da indignação. Ele já não era digno. Por quê? Porque ele tinha pecado. Pecar quer dizer errar o alvo na vida. Ele tinha errado quando fez a atitude dele lá, mas ele começou o seu processo de reaproximação de si mesmo. Então, ele queria, para que ele pudesse se reabilitar na vida, aí vem uma grande chave. Nós precisamos de uma palavrinha X, que é humildade. Ou seja, gente, nós precisamos nos colocar no lugar de aprendizes mesmo, a nos aceitarmos ainda como somos, falhos, imperfeitos, que estamos aqui para aprender e processar o auto-perdão nas nossas vidas. Então, ele não ficou parado lá. Lembra Jesus nas suas passagens? Vá e não tornes a pecar. Ele não escolheu, diante do erro, paralisar e ficar se lamentando, reclamando. Não, ele foi consertar. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ou seja, vou me reabilitar, vou continuar e procurar não mais falhar, né? Porque a partir desse momento, eu andando em sintonia com as leis divinas, né? O fazer e o ter serão meios para que eu seja um ser melhor e não serão somente fins de ter prazer. A diferença está aí. O fazer e o ter, a gente pode usar como fins para ter prazer somente, mas é temporário, né, gente? São valores horizontais. E o fazer e o ter pode estar atrelado ao ser um ser humano melhor, que são valores horizontais contribuindo para um vertical de você ser melhor. É linda demais, né? E termina com essa frase. E levantando-se, foi para o seu pai. E aí Jesus nos dá o maior ensinamento até o momento nessa parábola. Levantando-se, ele nos convida a ter ação, como em muitas partes das suas parábolas. Ele nos convida a nos movermos na direção daquilo que ainda desejamos, dos nossos sonhos. Nos convida a analisar as nossas partes que nós temos consciência que precisam ser transformadas e tomarmos a decisão de transformá-las, né? Ou seja, sair do lugar. Porque muitos de nós temos essa consciência, mas ainda estamos em uma zona de conforto, de deixar como está, mas escolhendo dor e sofrimento. Vamos dar esse primeiro passo, gente, esse primeiro passo de fazer algo a mais por nós mesmos, para preenchermos os nossos corações. A tristeza é normal nas nossas vidas. A dor e o sofrimento são mestras para o nosso crescimento, mas não precisamos nos agarrar a elas e cultivá-las, e sim ressignificá-las, olhando para que isso acontece na minha vida e ficar com o bom da vida, não é isso? Então, a parábola termina nessa forma, né? Que ele se levanta, então ele se reabilita e vai ter com o Pai. A partir desse momento, ele já está sintonizado, melhorou a sua vibração, já está na casa do Pai, já sentiu que a força de vontade, que é a semente divina, a decisão de ir, que tira você do saber para o ser. Decidam, gente. Se vocês hoje querem, né, realmente dar o primeiro passo em alguma coisa, que esse passo seja dado no dia de hoje. Simplesmente um pensamento novo, abandonando velhas formas, uma oração, uma ligação, um pensamento positivo que seja gerado para a humanidade. É isso, uma coisa boa que a gente possa fazer. Vamos dar esse primeiro passo por nós mesmos, né? Ou seja, e realmente idealizar aquilo que desejamos e nos pôr em movimento para realizar, não ficar somente na idealização. Somos merecedores do melhor na vida, né? Então, essa foi a trajetória do filho mais novo. Linda, porque ele tentou, falhou, reconheceu, se reabilitou e está lá, próximo. Mas que possamos trazer isso para os nossos dias, não ficar nas nossas faltas,
e sim olhar o ganho diante de qualquer dor e sofrimento, não é isso? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Cristo por essas palavras, por essa parábola cheia de força, cheia de preenchimento para os nossos corações saírem do vazio existencial, dando mais sentido às nossas vidas como aprendizes eternos até a perfeição um dia, e que possamos integrar todo o nosso ser aos nossos outros valores de fazer e ter. Que Jesus nos abençoe, nos console e fique conosco hoje e sempre. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo grande no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.